né? Boa noite a todos. Vamos mais uma vez agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, revendo virtualmente, né, alguns amigos vendo aí. Vamos tentar falar um pouquinho mais sobre o Evangelho. Nós escolhemos um tema que talvez possa nos ajudar um pouquinho a nos melhorarmos nessa encarnação. Mas antes de iniciar a palestra, então vamos fazer a abertura. Vamos neste momento agradecer ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, pela oportunidade que temos de estar aqui, reunidos para realizarmos este Evangelho. Mestre Jesus querido, pedimos proteção para a nossa casa de trabalho, o Centro de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Pedimos proteção para todos os trabalhadores daquela casa. Que os trabalhos espirituais continuem lá se desenvolvendo da melhor maneira possível. Que haja assistência espiritual, Senhor, em todos os momentos. Que possamos estar prestando o auxílio necessário aos nossos irmãos que buscam por aquela casa. Que possamos também nós sermos assistidos. E que possamos realizar esse trabalho agora por amparo de toda a espiritualidade. Mestre Jesus, com vossa permissão, iniciaremos o Evangelho desta noite, com a graça de Deus. Bom, neste momento, nós escolhemos um tema, né? Nós vamos falar sobre o arrependimento. Na verdade, nós encontramos, né, dentro do Evangelho alguns personagens muito importantes, tanto para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima, como também como base para mostrar que muitos dos problemas que nós criamos não nos levam à solução para a reparação do mal que praticamos, mas sim nós acabamos arrumando um outro problema e postergando a oportunidade de reparação. Nós estamos aqui encarnados e é claro, se aqui estamos neste planeta, neste momento, é porque temos muito o que reparar, né? Longe estamos nós de sermos santos. Até mesmo muitos santos estiveram aqui para promover grandes reparações, né? No Evangelho de Lucas, nós encontramos no capítulo 15, versículo 7, uma mensagem que diz assim: eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a gente percebe que para Cristo, cada alma que se salva, cada espírito que se arrepende, cada mal praticado reparado, é uma grande fonte de alegria, uma grande fonte de iluminação, né? E nós também devemos saber que neste momento de tanto afastamento social, de tanto isolamento, de tanto sofrimento, de tantas incertezas no mundo, nós não podemos nos esquecer que somos sim pecadores e não podemos esquecer também que temos que estar buscando em Jesus o conforto e o consolo para estas horas. Arrepender, na verdade, é um verbo, né? Mas as pessoas que se arrependem precisam muito além do arrependimento para promover a reparação das próprias faltas. Nós temos dentro do Evangelho uma série de personagens símbolos do arrependimento. Entre eles nós podemos citar Maria Madalena, né, que é um personagem que é muito falado depois do encontro de Jesus. Antes do encontro de Jesus, nós temos muitas colocações
mas são apenas pinceladas sobre a vida dela. Disse que era uma mulher de má vida, né? Que servia aos imperadores romanos, servia aos homens, e que depois que esteve na casa de Pedro e encontrou-se com Jesus, modificou totalmente o seu modo de ser, deixando para trás toda aquela sua vida. Então, se ela praticou algum mal, se ela praticou alguma falta, ela arrependeu-se, mas também ela fez, além do arrependimento, ela promoveu a reparação dos seus erros, especialmente quando vai para o Vale dos Leprosos, fica lá cuidando dos enfermos, também acaba sendo infectada e é amparada por Jesus no momento do seu desencarne. Temos outros famosos, temos Santo Agostinho, que também era um ser errante, que vivia em busca da verdade. Na verdade, ele não errava porque gostava de errar, ele vivia procurando a verdade, né? Então, e nessa busca da verdade, por muitos caminhos tortuosos ele andou, até que no momento em que ele tem o contato com a doutrina espírita, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele promove uma mudança total de seu comportamento. Então, se ele se arrepende, eu não sei, mas que ele promove a reparação de todo e qualquer mal que tenha praticado, ele promove. Aí nós temos Saulo, né, Paulo de Tarso, que era um dos fervorosos perseguidores de Jesus e que acaba se convertendo no meio de um caminho à perseguição, né? Indo para Damasco, acaba promovendo a sua conversão e deixa para trás, não coisas que ele fizesse porque ele acreditasse que fosse errado, mas sim, ele perseguia Jesus porque entendia que aquela doutrina nova que se apresentava era uma ameaça a tudo aquilo que ele acreditava anteriormente. Mas, quando tem contato, quando ele ouve a voz do Cristo, quando ele vê a luz de Cristo, uma luz tão forte, que chegou a cegá-lo, ele se transforma e passa a ser um dos maiores defensores do cristianismo. Então, remorso e arrependimento são palavras que têm significados diferentes, porque muitas vezes nós podemos sentir remorso por uma falta que praticamos, mas o remorso, eu poderia dizer que ele é o início para o nosso arrependimento. Agora, o arrependimento é uma vontade, é uma consciência dolorosa, né? Por uma falta que praticamos, somada à vontade de evitá-la, daí em diante, e se possível repará-la. Em termos espíritas, o remorso é o prelúdio do castigo, né? Castigo que nós mesmos nos impomos, porque não é Jesus, não é Deus, não é a espiritualidade que nos castiga. Quem nos castiga somos nós mesmos, é a nossa consciência. Enquanto que o arrependimento, ele nos torna caridosos, ele aumenta a nossa fé, ele nos conduz ao caminho da felicidade, ele nos afasta da culpa, né? Do sofrimento. O arrependimento é uma palavra que vem do latim, é um sentimento de pesar causado por uma violação a uma lei, a uma conduta moral, né? E ele resulta de uma livre aceitação de uma vontade para reparação. Ele nos dá uma disposição para evitar futuras violações dessas questões, né? Não voltar a praticar as mesmas faltas. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a seguinte frase: o homem é, assim, constantemente, o árbitro de sua própria sorte. Pertence-lhe abreviar ou prolongar
indefinidamente o seu suplício, a sua felicidade ou a sua infelicidade, né, gente? Ou a sua desgraça, dependem da vontade em que tenha de praticar o bem. Então, todos nós experimentamos na nossa encarnação experiências boas e experiências más, experiências positivas e experiências negativas. Acertamos, erramos, e só que nós nem sempre tiramos o melhor proveito, nem daquilo de bom que praticamos e muito menos daquilo de mal. Muitas vezes nós nos arrependemos de uma falta praticada. Isso é muito bom, o arrependimento é bom. Isso pode nos levar a uma análise das nossas atitudes, para que não venhamos a praticar os mesmos erros, mas muitas vezes nós nos arrependemos do que fizemos e ainda ficamos tentando colocar a culpa dos nossos erros naquele que, ao nosso ver, foi quem provocou aquele tipo de ação em nós. Isso é um erro, tá? Muitas vezes o arrependimento, então, ele pode levar a uma autocondenação. Mas o arrependimento, ele não pode ser assim. Ele não pode nos levar a um sofrimento, a uma autocondenação. Ele tem que ser usado como algo que nos ajuda a evoluir, né? O arrependimento não é para nos fazer sofrer, é para nos levar a nos melhorarmos, né? Nós não podemos agir como nossos próprios juízes nos condenando. Nem Deus nos condena, nem Cristo nos condena. E nós usamos nossa consciência para nos condenarmos e não aproveitamos para nos melhorarmos, né? Então, como espíritas que somos, como conhecemos o Evangelho, nós sabemos que nós estamos aqui realmente para purgar muitas das nossas faltas. Então, quando nós tomamos consciência de uma falta aqui ainda encarnado e com a oportunidade de reparar, nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Nós não temos que ficar sofrendo. Nós temos que buscar a reparação desta falta, né? Então, arrepender é importante, mas reparar mais ainda. A consciência do erro não pode nos prender. Nós temos que usá-la de forma positiva para nos melhorarmos. Ela tem que nos levar a buscar um enfoque positivo. Se nós continuamos sintonizados com o mal, depois de ter consciência de ter praticado um mal, nós estaremos nos punindo. E isso não nos leva a nada de melhor, né? A gente acaba cometendo muitos equívocos achando que só arrepender-se basta. Mas não basta. Não basta. Se bastasse, a gente não estaria aqui encarnado num planeta de expiação, expiando nossas próprias faltas, com oportunidade para repará-las. Muitos justificam a autopunição como sendo um karma. Na verdade, Kardec, ele nunca empregou o termo karma, ele fala em lei do retorno, né? E esta lei do retorno está muito ligada a uma nova oportunidade, porque quando muitas coisas que nós sofremos nessa encarnação e que nós não entendemos porquê, certamente nós estamos sendo vítimas ou estamos sendo abrangidos, né, eu diria, não vítimas, pela lei do retorno. A doutrina espírita, ela é eminentemente libertadora e ela nos convida ao uso adequado e responsável da nossa liberdade. Ela nos libera da culpa. O homem é o único responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Não é nenhum outro ser que está do seu lado, não é seu filho, sua mulher, seu vizinho, seu patrão, seu chefe, seu colega da casa espírita, sabe? Ninguém é responsável pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Nós somos responsáveis, né, pela forma que nós nos colocamos neste mundo. O homem
pelos castigos que se impõem, ou pela sua resignação, pelo remorso, pela culpa, ele acaba se prendendo ao passado e acaba não evoluindo, ele fica estagnado. Nós estamos aqui encarnados para evoluirmos, tá? Se nós não tivermos uma maturidade psicológica para dar um encaminhamento adequado aos sentimentos que experimentamos, nós não iremos evoluir. Quando erramos, nós temos que avaliar a nossa consciência através da reparação das nossas faltas. Temos que assumir nossas responsabilidades na vida, aprender a perdoar, mas muito mais que aprender a perdoar o outro, nós temos que aprender a nos perdoarmos. Porque quando nós estamos culpados, nós também não conseguimos perdoar o outro. E é uma coisa importante que a gente deve saber, gente. Às vezes a gente fala, eu perdoo fulano. Nós não temos esse poder de perdão, né? Então, na verdade, se alguém chega e nos pede perdão, nós não temos por que negá-lo, tá? Nós temos a nossa obrigação, perdoar qualquer ser que se mostre arrependido. Agora, que nós tenhamos a capacidade de estar aqui pensando num mal que alguém nos praticou, que está lá longe, que nem se lembra mais, que já se redimiu daquela culpa, ou que nem percebeu, nem sentiu culpa, e nós dizemos, eu perdoo o fulano, perdoo do quê? Porque certamente, se ele te fez algum mal, provavelmente é porque a gente merecia, né? E se ele se arrepender, se ele tiver a oportunidade de reparar, ótimo. Agora, poder de ofertar o perdão, né? De sair aí dizendo para todo mundo, eu te perdoo, te perdoo, te perdoo. Perdão do quê? Do que você tem que ofertar perdão? Perdão a gente só dá para quem realmente se mostra arrependido, né? E por quê? Porque às vezes a pessoa precisa ouvir aquilo da sua boca, mas nós sabemos que nós não temos o poder de liberar ninguém da culpa. Cada um se libera da própria culpa, tá? Aí, quando a gente aceita, sim, as desculpas, o pedido de perdão daquela pessoa, nós estamos fazendo por nós, porque senão isso vai gerar uma outra culpa, um outro problema maior, né? Mas é importante que a gente tenha consciência de que cada um é responsável pelo seu estado de felicidade e de infelicidade. Tomar consciência de nossos erros, nos libertarmos da culpa, não nos isenta de repararmos as nossas faltas, tá? Ele não liberta aquele que foi ferido pela nossa dor, né? E o codificador deixa bem claro que o arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão não seria uma graça. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Quer dizer, quem somos nós aqui para recebermos graça por um arrependimento do mal que praticamos, né? Então, que fique bem claro, né? Nós não somos nenhum ser elevado, de luz, sublime, capaz de interceder pelos acontecimentos do mundo. Nós estamos aqui espiando dentro de uma coletividade, com todo mundo. E as penas que nos são impostas por um comportamento que nós mesmos assumimos em vidas pretéritas, tá? Em outra oportunidade, nós estivemos aqui e falamos sobre o medo, que é um sentimento que nos perturba o campo emocional. A culpa também é um sentimento que nos perturba no campo emocional, né? Ela, se seguida do arrependimento, ela pode nos levar a um processo de reconstrução do nosso ser, de reforma íntima. Se nos arrependemos e nos perdoamos, porque reconhecemos o nosso erro, isso nos liberta. Este perdão próprio deve vir seguido de um movimento próprio para a nossa libertação, libertação da nossa consciência,
disposição para a reparação do mal praticado. Às vezes, né, como nós já falamos, aquele que foi agredido, ele nem se ofendeu. E outras vezes, ele nos ofertou o perdão porque aquilo para ele entendeu que nós estávamos tomando uma atitude equivocada e realmente, ou ele já tem a consciência de que se ele está sofrendo algum mal é porque ele já está expiando faltas cometidas, mas às vezes nós sofremos mais com o mal praticado do que aquele que recebe a ação. Isso não nos libera para praticarmos o mal contra ninguém, né? O resgate das próprias faltas não se faz apenas unicamente com aquele que foi ofendido, porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de nos reconciliarmos com aquele que nós entendemos nosso inimigo, aquele que foi agredido. Se ele me perdoou, isso também não me libera de não ter que reparar o mal praticado. Eu tenho que conquistar pela reparação, ou com ele, ou com outros, com novas atitudes, com atitudes necessárias à evolução, né? A reparação de todo mal cometido. Santo Agostinho se refere ao arrependimento da seguinte forma. Ele diz assim: primeiro nos despimos das lamentações, dos processos psicológicos, de transferência da culpa, da autocomiseração, das condutas autopunitivas e assumimos as responsabilidades pelos nossos próprios atos. Em seguida, é preciso que nos perdoemos. O perdão lauriza a nossa consciência, predispondo-nos à reparação necessária. Então, a gente vê, sempre é necessária a reparação. Não basta a culpa, não basta arrependimento. A reparação é necessária e ela se fará. No livro Céu e Inferno, que a gente encontra um trecho que diz assim: a reparação consiste em fazer o bem àquele a quem se havia feito o mal, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde, se tem sido orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benigno, se tem sido perverso, laborioso, se tem sido ocioso, útil, se tem sido inútil, frugal, se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados, e desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Então, quer dizer, tudo o que nós fizemos nessa encarnação, tudo o que fizemos nas encarnações pretéritas, são a plantação para a nossa futura encarnação. Então, nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Ninguém vai nos liberar das próprias faltas cometidas, assim como ninguém vai tirar o nosso mérito de qualquer bem que tenhamos praticado. A gente fala qualquer bem porque o bem é um dever, é uma obrigação. O mal não é um dever, não é uma obrigação. O mal fere, o mal dói, né? E esse tem que ser reparado. Agora, nós estamos aqui para aprendermos as lições de Cristo, para aprendermos o caminho do bem. Nós temos, assim, hoje algumas doenças modernas, que não são modernas, porque na verdade sempre existiram, elas só não eram reconhecidas ou estudadas, né? A depressão. A depressão é uma doença que pode estar praticada a culpa que nós trazemos de um passado. Por isso que muitas vezes as pessoas que sofrem de depressão, além do tratamento médico,
precisam de um acompanhamento espiritual, porque só com o tratamento médico elas não irão se curar. Então elas precisam também de uma assistência espiritual. Então é nosso dever, nossa obrigação receber, amparar, acolher aquele irmão que se apresenta deprimido, às vezes sem vontade de nada, às vezes fala, mas eu vou lá, ofereço ajuda, ele não quer. Não faz mal, continua indo, não, continua orando, continua vibrando. No momento, ele vai aceitar ajuda e é nossa obrigação, sim, ajudar a todos, amparar a todos. A depressão, ela pode realmente estar vinculada a atos de passados muito longínquos, né? De um passado quando nossos personagens que hoje aqui estão encarnados eram arrogantes, dominadores, né? Insubmissos, agiam de modo abusivo, não respeitavam os outros. Nós não somos santos. Estamos aqui é porque temos algo a reparar, né? Podemos até ter sido autores de prática de crimes perversos, crimes pesados, que hoje, quando nós vemos, ouvimos, lemos, a gente ficamos chocados, mas como nós sabemos se nós não fomos um desses que praticamos atos tão pesados, por isso estamos aqui hoje, encarnados e com a oportunidade de repararmos os nossos atos. Por isso, nós devemos sempre nos abster do julgamento, tá? Nós devemos ser estudiosos e buscar sempre estar evoluindo. Para quê? Para a reparação de nossas faltas. Se nós estamos aqui, é porque nós somos sim faltosos. Santos é que não somos. Nem Santo Agostinho era santo, nem Maria Madalena era santa, nem Zaqueu era santo. Vamos tirar aí esses exemplos, né? Que a gente fala das pessoas que tiveram uma mudança de comportamento dentro do Evangelho. Assim, então, nós podemos dizer, sim, nós não temos passagens em que Cristo errou, em que Cristo pecou, em que Cristo sofreu, em que Cristo se lamentou. Agora, todos os outros personagens, quando a gente pega os apóstolos, Pedro, Judas, Tiago, a gente sempre vai encontrar, né, algumas faltas. De Cristo a gente não encontra. Agora, imagine nós, né, quanta coisa errada não fizemos, quanto não temos para reparar, quanto não sofremos aqui, né? Então, a depressão para um deprimido, ela hoje funciona como um mecanismo de resgate, mas esse resgate, ele é falso, né? Ele acaba não se revelando como uma coisa eficaz para a evolução desse ser. Por isso que nós temos, sim, que sempre amparar alguém que está sofrendo por um arrependimento, mas um arrependimento não eficaz, que não leva à cura, que não leva ao progresso, que não leva à evolução, provoca a estagnação desse espírito e muitas vezes leva ele a praticar um ato muito triste contra a própria vida, né? Porque o ser que se encontra depressivo, porque ele não conseguiu ainda aceitar que está arrependido e que tem que reparar. Ele acha que ele não merece ser feliz, que ele não nasceu para ser amado, ele assume um comportamento autopunitivo, ele fica acomodado nas queixas e lamentações e cria uma barreira, né, para receber ajuda. Então, gente, se a gente tiver a oportunidade de fazer o bem para uma pessoa que se encontra deprimida, a gente não deve se negar, a gente deve se esforçar para ajudar sim, tá? E vamos lá, muitas vezes nós nem sabemos quanta responsabilidade nós temos também na depressão daquele ser que está no nosso caminho, né? A gente não sabe, então a gente está aqui para ajudar, não para julgar. Então, a nossa obrigação é ajudar o outro, sempre, sempre. Mais amadurecido psicologicamente, um espírito arrependido,
ele avança pelo caminho do auto-perdão, né? E pode abrir mais o coração para a vida, pode criar condições para arrependimento, para reparação de erros pretéritos. O perdão tem um valor terapêutico em nosso processo de evolução da consciência. A culpa nos fixa em quadros de aflição e desespero, acalentados pela falsa resignação diante do sofrimento. Somente as atitudes maduras promovem o nosso crescimento interior pelo desafio do autoconhecimento e nos promove a oportunidade de reparação das nossas faltas, né? Então, nós estamos aqui para amadurecer, para evoluir. E a maturidade, ela é maravilhosa, ela nos ajuda sempre, tá? E essa maturidade, ela vem através do estudo, através da convivência, até porque, quando a gente falou lá de Santo Agostinho, quando ele descobre o cristianismo, ele sai de uma atitude, de uma religião de recolhimento e volta a ter contato com a sociedade, e porque ele entende que esta é uma forma dele reparar as faltas dele, de outras encarnações ou da própria encarnação que estava vivendo, né? Então, a segregação, ela nunca é boa, tá? Ela não nos ajuda a evoluir e não nos permite ajudar o outro, tá? Só que antes de ajudar o outro, é importante que nós saibamos que nós temos que nos ajudar, estar bem para poder ajudar, né? As matizes do nosso desequilíbrio atual, elas estão lá nas nossas vidas pretéritas, né? Nós somos vítimas das nossas próprias ações. E a mudança de padrão é que nos libera da culpa, para aprender a viver com responsabilidade. E esta responsabilidade traz muita alegria, como trouxe para Maria Madalena, como trouxe para Santo Agostinho, como trouxe para Zaqueu, embora eles deixassem um modo de vida que aparentemente era muito melhor do que o que eles experimentaram depois de se entregar à reparação das próprias faltas, né? E também ao oferecer o auxílio ao irmão, aquele que está do seu lado. Zaqueu era uma pessoa que sofria de muita inquietação na consciência, porque ele era um cobrador de impostos, ele era rico, ele fazia cumprir as leis do império. Porém, ele, embora fosse rico, ele não tinha amigos, ele era mal visto, né? E ele ouvia falar de Jesus, né? Que era um ser superior, um ser cheio de luz, um ser que não se furtava a atender ninguém, que atendia a todos. E quando ele sabe que Jesus vai estar por ali, ele até sobe numa árvore, né, para poder ver Jesus. E Jesus o percebe, visita a casa dele e promove a conversão de Zaqueu, que realmente uma coisa que ele já tinha alguma consciência, fica muito claro para ele, que não é o dinheiro que traz a felicidade. A partir do momento que ele passa a abrir mão de tudo aquilo, dos bens materiais que acumulou, ele passa a ser muito mais feliz. No livro Fonte Viva, né, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, lá a gente tem uma passagem que diz assim, que a autocondenação prejudica consideravelmente o processo de reabilitação perante os enganos quando diz: não vale a chuva de lágrimas despropositadas ante a falta cometida. Arrepender-nos de qualquer gesto maligno é dever, mas pranteá-lo indefinidamente é roubar o tempo a serviço da retificação. Então, nós estamos aqui para retificar o nosso caráter. Chorar copiosamente não revela arrependimento, muito menos reparação de nossas faltas. O Lucas está aqui me cobrando que eu encerre, gente, mas eu vou continuar mais um pouquinho, tá? Posso? Revela apenas sofrimento.
Arrependimento verdadeiro nos leva a uma reflexão, a uma mudança de atitude, né? Nós temos que agir assim com frequência em benefício nosso, em benefício daqueles que convivem conosco, né? Às vezes a gente praticou mal porque estava nervoso, porque estava irritado, porque o outro estava chato, porque o outro falou alto, porque o outro nos olhou de cara feia. Quer dizer, nós praticamos o mal porque nós fomos mal, não foi por causa do outro, tá? O mal, quem praticou, fomos nós. Quem tem que reparar, quem tem que espiar, somos nós. E quando a gente se arrepende, a gente se abstém de praticar a mesma falta, né? O Flávio Giovati, que é um psiquiatra, ele diz que há dois tipos de arrependimento. O arrependimento estratégico, né, que é aquele que você, que foi pego cometendo uma falta, você vai lá e se desculpa, diz que não vai mais fazer aquilo, que você se enganou, né? Mas na primeira oportunidade você se livrou do castigo social que lhe seria imposto, e na primeira oportunidade você vai e pratica a mesma falta. E tem aquele visceral, né? Que vem de uma consciência dolorosa, aquele que a gente sente no fundo da alma, aquele que nos faz transformar, que nos faz mudar de atitude, né? Não é porque a gente pensa que é um pecado e que é um castigo. Imagina, a gente tem aquele arrependimento que é libertador, que nos faz nos sentir muito melhor, né? E agora sim, a gente às vezes consciência de faltas que praticamos no passado, mas isso naquele tempo, aquilo não era pecado para a gente. Nós vamos ter que reparar sim. Não podemos ficar arrastando corrente, porque um dia, quando isso é importante a gente saber. É importante a gente saber o que a gente tem que fazer de melhor para nós mesmos, para o nosso próximo, para a nossa família, para o nosso amigo, para o nosso colega do centro, para o nosso colega de trabalho. E sofrer não nos ajuda, não nos reabilita, né? Eu acho que, assim, a gente vai ter que abreviar um pouco, né? Porque senão vai ficar muito longo. Mas ainda tem algumas coisas ainda que eu vou falar. Paulo de Tarso, né, quando diz que o castigo é uma certa soma de dores necessárias a desgotá-los de sua deformidade pela experimentação de sofrimento. O castigo é arguilhão que estimula a alma pela amargura e se dobrar sobre si mesma a buscar o porto da salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção, tá? Então, é o castigo que nós nos impomos. Né? A partir do momento que a gente se reabilita, aquilo fica leve, não é mais um castigo, né? A expiação não é imperiosa em todos os casos, mas ela é necessária. Ela é a soma de dores necessárias para a alma, para a gente sair dos vícios, para a gente sair do erro, para a gente entrar numa ordenação, né, do estágio de evolução. A dor física, ela nos perturba, mas a dor da alma, ela nos impõe um sofrimento muito maior. Com a expiação é semelhante. Ele destina-se a conscientizar o nosso espírito de que ele está no mau caminho, né? E para essa consciência, muitas vezes é necessário que a gente sofra um pouquinho, até tomar consciência, mas a partir daí nós estamos livres para reparação, né? O sofrimento moral ou físico não é um fim em si mesmo. Deus, em sua bondade infinita, nós já falamos aqui, nunca fica feliz com o sofrimento de um ser humano. Ele não cria mecanismos para sofrimento. O objetivo não é que estejamos aqui para sofrer. O objetivo é que estejamos aqui para sermos felizes. O sofrimento expiatório destina-se a propiciar o progresso, o nosso progresso, o progresso de uma sociedade, o progresso de todos, o bem comum. O progresso, a gente sabe que ele só se verifica quando a gente estuda, quando a gente evolui, quando a gente deixa de praticar atos faltosos,
Do contrário, não é progresso, é estagnação, né? A reabilitação é que nos leva ao progresso. O título arrependimento não conta apenas com medo das consequências do que vai acontecer se eu não me arrepender, né? O arrependimento, ele conta para a nossa própria evolução. Ele é um sinal de evolução, não é um sinal de covardia. Porque a gente fala, se arrependeu porque você é bobo, né? Ele merecia. Não sei, o castigo é para nós, não é para o outro. Né? Cada um impõe-se o próprio castigo. Quem errou, às vezes chega a orar pedindo perdão, mas ora por medo que descubram que ele errou. Na verdade, a gente ora sim, mas ora porque está arrependido e ora por uma oportunidade de, de reparação. Esse é o objetivo, né? Isso é que nos coloca no caminho da evolução. Quem se arrepende se modifica, muda o comportamento, né? Busca novas oportunidades para reparar, para fazer bem, para estar no bem, para viver no bem e para pensar em desencarnar no bem. Porque a gente não morre, o espírito é eterno. A gente vai desencarnar. Se a gente desencarnar no mal, com certeza nós teremos muito mais o que espiar. E quando a gente se arrepende e fica sofrendo, isso também não nos leva a nada. A gente não está aqui para sofrer, a gente está aqui para ser feliz. Temos que reparar nossas faltas, sim, mas temos que ser felizes, sim. Né? Quando a reparação, ela não anula os efeitos dos nossos atos, mas ela nos permite evoluir, espiar as próprias faltas é evoluir, é não voltar mais a praticar aqueles atos. E quando a gente está arrependido, fica muito mais leve espiar as próprias faltas. Quando a gente faz por uma imposição, por uma penitência imposta, né? É penosa, né? Mas a reparação, a expiação tem que ser leve, 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 leve. Senão, não vai produzir os efeitos necessários para a nossa evolução. Muitas vezes depende daquilo que se fez, né? Para que esse arrependimento realmente nos dê coragem para o resgate das nossas faltas. A reparação precisa ser no momento em que estejamos prontas, porque senão a gente pratica um ato bom, mas não repara a falta praticada, porque não tem arrependimento, né? A reparação não apresenta nenhum mérito quando a gente faz aquilo por orgulho, porque o outro está olhando, porque o outro deve tomar conhecimento. Então, praticar o bem para mostrar para o outro não adianta, gente. A gente tem que fazer isso por uma questão íntima, interna, para ficarmos bem, né? Quando a gente não tem oportunidade para reparar uma ofensa com aquele para quem a gente entende que praticou o mal, eu acho que a gente não pode desperdiçar a oportunidade de reparar a ofensa com aquele que está do nosso lado, né? Jesus fala, reconcilia-se com seu inimigo enquanto você está aqui desencarnado. Ok, seu inimigo não está aqui do lado, reconcilia-se com aquele que está do seu lado, não fique de mal de ninguém, não brigue, não arraste corrente, né? Nós temos que nos esforçar para nos melhorarmos nessa encarnação. Olha que grande oportunidade que nós temos agora, né, de crescimento. Tá? A doutrina espírita, que ela sempre nos ensina que é por meio do bem que se repara o mal, né? Não é não fazendo nada, não se repara o mal. Fazendo mal, não se repara o mal. Se repara o mal fazendo o bem, e a gente fica no bem, fazendo o bem. Então, que possamos nos esforçar cada vez mais para compreender os ditames da lei divina, evitar cairmos nos caminhos delicados, né? Dos códigos penais que a vida mesmo nos impõe, porque senão as nossas encarnações futuras ficam compreendidas.
ficam comprometidas, né? E a, cada um, eu sei que recebe de acordo com as suas obras, tá? No livro dos Espíritos, nós temos lá, acho que umas 12, 13 perguntas do capítulo 6 que fala sobre expiação e arrependimento. Eu não tenho tempo para falar aqui sobre eles, então eu deixo aí como sugestão, tá? Eu vou me encaminhar para o encerramento, agradecendo imensamente a todos aqueles que estiveram aí me ouvindo, agradecendo a Deus pela oportunidade e a espiritualidade. Mestre Jesus, pedimos licença neste momento para encerrar esta live, essa apresentação desta noite. Pedimos, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que sofrem, se colocando penalidades por faltas praticadas nestas ou em outras encarnações. Que aqueles que desencarnaram sem a oportunidade de reparação também possam, Senhor, ter a oportunidade de ter aliviada a sua necessidade de expiação e de reparação de suas faltas. Nós também, Senhor, tenhamos aliviadas a nossa necessidade de expiação de nossas faltas. Que possamos permanecer no caminho do bem. Que possamos estar unidos de coração com nossos irmãos, com aqueles que sofrem nesse momento por doença, por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que sofrem por falta de trabalho, por aqueles que sofrem por falta de amparo emocional, por aqueles que se encontram em estados depressivos. Que possam eles ser ajudados, Senhor, pelos seus mentores espirituais, que possam encontrar o caminho do arrependimento, que possam ter a oportunidade ainda de reparar as faltas praticadas. Mestre Jesus, obrigada por todos. Se conosco, ilumina nossos caminhos, que assim seja, com a graça de Deus.